Um feliz ano novo a todos! Esse é o primeiro vídeo do canal em 2026. Mas calma, que de feliz não temos nada e muito menos novo. Se você achou que em 2026 a política externa dos Estados Unidos ia ser novidade, eu tenho uma má notícia. Porque a política de Trump é velha. Velha, conhecida e muito bem documentada. Inclusive no cinema. O filme que eu trouxe para abrir o ano foi lançado em 1972, mas explica melhor a Venezuela de hoje do que qualquer editorial da grande imprensa. Me refiro a Estado de Sítio, dirigido por Costa Gavras. O filme captura a essência numa época em que a intervenção dos Estados Unidos na América Latina operava através de intermediários e doutrinas, onde a desculpa moral era a Guerra Fria e o combate ao comunismo. Mas antes, curta, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal e, se possível, nos ajude com o Apoia-se para que a gente continue realizando este trabalho. Então, vamos nessa, antes que o Trump também decida me fazer uma visita. O filme Estado de Sítio se passa em um país fictício do Cone Sul, claramente inspirado no Uruguai, mas com elementos do Brasil e Chile. Reflete a realidade dos anos 60 e 70, quando a região vivia sob o espectro de golpes militares que derrubavam governos democráticos ou reformistas. O contexto era de grande agitação social, com guerrilhas urbanas como os Tupamaros no Uruguai, lutando contra regimes considerados opressivos e oligárquicos. A obra é inspirada no sequestro de Dan Mitrione, agente dos Estados Unidos atuando na América Latina, que oficialmente era um diplomata, mas na prática era um instrutor de tortura e repressão. Ao sequestrar e julgar o técnico americano, os guerrilheiros no filme colocam no banco dos réus não um soldado, mas um burocrata da repressão. O julgamento expõe a verdadeira natureza da intervenção. Os Estados Unidos não estavam defendendo a liberdade, mas sim exportando técnicas de terror de Estado para proteger seus interesses geopolíticos e econômicos, apoiando elites locais corruptas. A Guerra Fria era, portanto, o guarda-chuva retórico que escondia uma política de dominação e violência. Costa Gavras mostra como, no contexto latino-americano, a Guerra Fria foi instrumentalizada pelos Estados Unidos para justificar o financiamento e suporte a ditaduras que cometiam atrocidades em nome do combate ao comunismo. O filme é um documento contundente sobre a geopolítica intervencionista da época, mas que explica perfeitamente o que ocorre hoje na Venezuela. Para entender Trump falando em Venezuela, a gente precisa voltar 2 séculos. Em 1823, os Estados Unidos criaram a chamada Doutrina Monroe. O slogan era bonito: América para os americanos. Mas o rodapé sempre foi claro: América para os americanos do norte. Essa doutrina dizia que a América Latina era quintal estratégico dos Estados Unidos, sem intervenção europeia, mas com intervenção deles. Trump não inventa nada novo, ele só atualiza o discurso. Se antes era proteger o continente, agora vira defender a democracia. Se antes era combater o comunismo, agora é combater ditaduras. A doutrina Trump é a doutrina Monroe sem maquiagem. Sanção, chantagem, criminalização e, se precisar, sequestro. Velha política, novo slogan. A Venezuela hoje não está sozinha como outros países estiveram no passado. Diferente do Chile de Allende ou do Irã de Mossadegh, existe um novo elemento no tabuleiro: China, Rússia e o bloco dos BRICS. A China ajuda a Venezuela principalmente com financiamento, comércio e infraestrutura. Ela não manda tanques, ela manda contratos. A Rússia entra no campo militar e estratégico, venda de armamentos, cooperação em defesa e principalmente recado político. Vocês não mandam sozinhos aqui. Já os BRICS funcionam como escudo diplomático, não é aliança ideológica perfeita, é interesse comum contra a hegemonia dos Estados Unidos. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando um conflito local envolve potências nucleares de lados opostos, ele deixa de ser regional. A Venezuela vira mais do que um país sob ataque, vira palco.
E a história mostra: toda guerra mundial começa quando alguém acredita que o outro não vai reagir. A grande pergunta é: por que a mídia chama Maduro de ditador e trata Trump como alguém preocupado em combater o narcoterrorismo? Repara na lógica. Quando Trump ameaça um país soberano, isso vira preocupação com a democracia. Se a Venezuela reage, aí vira autoritarismo. Maduro não é um político exemplar, isso precisa ser dito, mas chamar a Venezuela de ditadura ignora fatos concretos. Durante o governo Maduro, a Venezuela realizou diversas eleições com observadores internacionais. A oposição governa estados e municípios. Existe parlamento, partidos e disputa política real. Ditaduras não organizam eleições constantes. Ditaduras não convivem com oposição institucional. O problema não é falta de democracia, é excesso de soberania. Maduro não é odiado por ser ditador, ele é atacado por não obedecer. E Trump não é tratado como vilão porque fala em narcoterrorismo, mas porque a mídia aceita que o império sempre tenha uma desculpa. Diante desse cenário, a pergunta é inevitável: qual deveria ser o papel do Brasil em relação à Venezuela? Historicamente, o Brasil sempre teve duas opções: ou atuar como ponte de diálogo na América do Sul, ou aceitar o papel de coadjuvante da política externa dos Estados Unidos. E é curioso como a memória some rápido. Durante a pandemia, quando Manaus ficou sem oxigênio e pessoas morreram asfixiadas, foi a Venezuela que enviou oxigênio ao Brasil. Sem discurso, sem live, sem propaganda. Isso não apaga os problemas do governo Maduro, mas desmonta a caricatura de regime monstruoso que a mídia vende. Aí entra Lula e o Brasil retoma a diplomacia ativa, a defesa da soberania e a não intervenção. Mas estamos em ano eleitoral. Isso significa que a cautela, equilíbrio e discurso medido serão as escolhas do governo. Lula sabe que defender a Venezuela não é custo zero no debate público, mas também sabe que alinhar o Brasil às aventuras imperialistas seria um erro histórico. O Brasil não precisa escolher lados, precisa escolher princípios. E soberania não se negocia. Se existe uma lição que atravessa Simão Bolívar até os dias de hoje, é que nenhum império cai por gentileza. Ele não sonhava com submissão negociada, sonhava com libertação. E enquanto a América Latina não se reconhecer como sujeito histórico, o império vai continuar nos tratando como um quintal. A pergunta não é se eles vão nos atacar, eles sempre atacam. A pergunta é: quando os povos vão decidir a não aceitar mais? Então, se você também acredita que soberania não é crime, curta, comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a história não muda sozinha, ela é empurrada. Portanto, organize seu ódio na militância política.